Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por meio de sua pró-reitoria de graduação, inicia nesta manhã o planejamento acadêmico-pedagógico do segundo semestre de 2016, dando as boas-vindas aos docentes e almejando que este seja um momento de reflexão sobre a importância do planejamento acadêmico-pedagógico na universidade e da participação de todos os docentes, tanto nesta cerimônia de abertura, quanto nas demais atividades que acontecerão nos centros e faculdades. Cumprimentamos, em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a todos aqui presentes. Nosso vice-reitor, professor doutor Germano Rigassi Júnior, o pró-reitor de graduação, professor doutor Orandi Mina Falsarella, a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora doutora Sueli do Carmo Bettini, a pró-reitora de extensão e assuntos comunitários, professora doutora Vera Engler Cury, o pró-reitor de administração, professor doutor Ricardo Panaim, e os diretores de centro, diretores de faculdades, gestores e professores que nos prestigiam. Para este evento, contamos com a presença da professora de educação em Harvard, Cláudia Costin, para uma palestra sobre o tema Ensino Superior e Transições, do ensino médio à formação de cidadãos autônomos. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Convidamos o coordenador da Pastoral Universitária, Padre João Batista Cesário, para proferir uma reflexão. Bom dia, senhores, senhoras, professores, professoras, professor Germano, os pró-reitores, a nossa convidada, a professora Cláudia. Segundo alguns autores, a Igreja Católica é a grande matriz cultural da civilização ocidental, porquanto sua influência se faz sentir em todos os aspectos da vida em sociedade no Ocidente, desde a dissolução do Império Romano no século V da nossa era. Com efeito, é inegável o fato de que no campo da educação, pelo menos, a Igreja sobressai na história ocidental. Matos aponta que, desde o início, os cristãos valorizaram a educação como meio de preservar e transmitir com fidelidade a herança cristã. De acordo com o documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja teve sempre viva consciência de que lhe cabe educar. Já as primeiras comunidades descritas nos Atos dos Apóstolos exerciam essa tarefa através da solidariedade de todos entre si. Religião douta, o cristianismo, para poder propagar-se e manter-se, para poder assegurar não apenas seu ensino, mas o simples exercício do culto, exige imperiosamente ao menos um mínimo de cultura de letras. Daí que desde os primórdios a Igreja tenha se empenhado na educação como uma de suas principais tarefas no exercício da missão evangelizadora. Segundo Roca, a Igreja entrou no mundo da educação por causa de sua opção pelos últimos e a descoberta do valor da história como potencial libertador. Na visão desse autor, a Igreja abraçou o mundo da educação por sua paixão pelos perdedores, já que ali, no campo educacional, se forjam as primeiras desvantagens, configuram-se os perdedores e se humaniza a condição humana. Afinal, conforme a Congregação para a Educação Católica, o que a Igreja sempre buscou em seu empenho na área educacional foi contribuir para a instauração da justiça no mundo. Assim, desde muito cedo na história da Igreja, o ensino teve destaque na vida eclesial e foi realizado primeiramente nas famílias e comunidades, posteriormente organizado em escolas catequéticas. Mais tarde surgiram as escolas monacais, escolas presbiterais, escolas episcopais ou catedrais, conforme a demanda por educação se ampliava na proporção das mudanças havidas na sociedade medieval. Por fim, a partir das escolas das catedrais, surgiram no século XII, como todos sabemos, as primeiras universidades, como as de Paris, Oxford e Bolonha. Por isso se afirma com razão que a universidade nasceu do coração da Igreja, ex corde ecclesiae, como fez o Papa João Paulo II, na Constituição Apostólica dedicada exclusivamente à reflexão sobre a Universidade Católica, sua identidade e sua importância para a Igreja e a sociedade nos dias atuais. Se a educação católica é proporcionada por meio de vasta rede de escolas confessionais ao redor do mundo, que contemplam todos os estágios da formação humana, é na universidade, sobretudo, que se efetiva o diálogo da Igreja com as culturas do nosso tempo, setor vital no qual joga-se o destino da Igreja e do mundo, como afirmou o Papa João Paulo II. Para ele, a Universidade Católica trabalha diuturnamente em favor do humanismo integral, dedicando-se totalmente à investigação de todos os aspectos da verdade, no seu nexo essencial com a verdade suprema, que é Deus. O Papa Bento XVI, por sua vez, considera que a universidade
católica, à Universidade Católica, cabe a tarefa de exercer a diaconia da verdade no mundo. Ora, para a Congregação de Educação Católica, os professores, com a sua ação e testemunho, encontram-se entre os protagonistas mais importantes que mantêm na escola e na Universidade Católica o seu caráter específico. Os professores são os grandes responsáveis pela realização da missão própria e exigente da Universidade Católica. Por isso, requer-se que tenham sólida formação profissional, que não só implica um amplo leque de competências culturais, psicológicas e pedagógicas, caracterizadas por autonomia, capacidade projetual e avaliativa, criatividade, abertura à inovação, disposição para a atualização, a pesquisa e a experimentação. Mas exige também a capacidade de sintetizar competências profissionais e motivações educativas, com uma particular atenção à disposição relacional hoje exigida pela prática cada vez mais colegial da profissionalidade docente. O Papa Bento XVI, num encontro com educadores católicos nos Estados Unidos, em 2008, afirmava que a complexidade do momento presente, o crescente relativismo e a perda da transcendência evidenciam a urgência da caridade intelectual dos educadores. Caridade intelectual que apoia a essencial unidade do conhecimento contra a fragmentação que deriva quando a razão está separada da perseguição da verdade. Isto, dizia ele, guia os jovens alunos formandos para a profunda satisfação de exercer a liberdade em relação à verdade e leva a formular a adequada relação entre a fé e os vários aspectos da vida familiar e civil. O Instrumentum Laboris, Educar Hoje e Amanhã, uma paixão que se renova, que nós estudamos bastante ano passado e este ano ainda aqui na instituição, afirma que os docentes são chamados a oferecer uma original contribuição para a superação da fragmentação dos saberes disciplinares, favorecendo o diálogo entre os vários pontos de vista especializados, buscando uma recomposição unitária do saber, sempre aproximativa e em desenvolvimento, mas orientada pela consciência do sentido unitário das coisas. Ora, é nessa perspectiva de integração dos diversos saberes produzidos pela universidade que se coloca esse momento significativo do planejamento acadêmico-pedagógico no início do semestre. Em clima de festa, pelos 75 anos de história da PUC Campinas, nós agradecemos a Deus pelo início de mais uma etapa de trabalho docente na universidade, neste segundo semestre. Agradecemos a Deus toda a riqueza da história da instituição jubilar que temos celebrado ao longo desse ano. Celebrar os 75 anos da PUC tem nos possibilitado lançar um novo olhar sobre a instituição que constituímos, redescobrir aspectos que nem sempre são realçados, recordar tantas experiências que foram moldando a instituição ao longo desses 75 anos. Com efeito, temos muitas riquezas a serem reconhecidas neste jubileu. Os nossos cursos, as faculdades, os laboratórios, as bibliotecas, as instalações todas que servem à prática docente na instituição. Outra riqueza são os milhares de alunos que a PUC formou e entregou à sociedade ao longo desses anos. Enfim, no inventário das riquezas da instituição, muitos outros elementos poderiam ser acrescentados. No entanto, penso eu, de todas as riquezas da PUC Campinas, a maior delas é o seu corpo docente, que efetivamente a constrói, atuando diuturnamente no campo da pesquisa, do ensino e da extensão, exercendo com afinco
a diaconia da verdade e a caridade intelectual. Por isso, no início de mais esse semestre de trabalho, rogamos a Deus que abençoe os nossos docentes, todo o seu trabalho e toda a nossa universidade. Na liturgia de ontem, na nossa igreja, ouvimos um salmo, rezamos um salmo tão bonito que dizia assim: Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Penso que essa pode ser a nossa prece bem no início desse semestre. Ensinai-nos a contar os nossos dias e que o Senhor nos dê sabedoria ao coração. Bom semestre para todos. Deus abençoe o trabalho de cada uma, ao longo mais essa etapa dessa história jubilar tão longa já que Deus nos tem permitido construir. E juntos concluímos este momento de oração inicial com a oração comum dos cristãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia, bom semestre para todos. Convidamos à tribuna para a abertura do evento o professor doutor Orandi Mina Falsarella, pró-reitor de graduação da PUC Campinas. Bem, bom dia a todos. Espero que tenham tido excelentes férias. Estejam com a corda toda para iniciar esse segundo semestre de 2016. Gostaria de cumprimentar o professor Germano, nosso vice-reitor, meus amigos pró-reitores, os nossos gestores, nossos professores e funcionários aqui presentes. Um cumprimento especial à professora doutora Cláudia Costin, que muito abrilhanta o nosso início de semestre nesse ano que completamos 75 anos de história. Eu vou ser bastante breve, né? Passar apenas algumas informações para deixar o tempo restante à nossa palestrante. No dia 5 de agosto, nós estamos iniciando as inscrições do nosso processo seletivo vestibular 2017, né? Onde, nesse ano, a gente tem a criação de 8 novos cursos. São 4 cursos superiores de tecnologia, um em gestão comercial, outro em gestão financeira, um em gestão pública e um em gestão de recursos humanos. Temos o curso de medicina veterinária, o curso de engenharia mecânica, o curso de relações internacionais e o curso de engenharia de software. Então, são 8 novos cursos que estaremos oferecendo nesse nosso processo seletivo, cujas inscrições iniciam dia 5 de agosto. No dia 26 e no dia 27 de agosto, nós teremos o que já está se tornando tradicional, a mostra de profissões que vai estar acontecendo mais uma vez lá no Shopping Iguatemi. Eu peço que os senhores anotem a data do dia 29 de agosto de 2016, porque dentro das comemorações dos 75 anos da universidade, vai ser um evento organizado pela Prograde, onde estaremos fazendo uma retrospectiva dos vários cursos da universidade e aproveitando para agradecer a todos os professores que estão nessa casa ainda e aqueles também que já passaram por ela, além de fazer um agradecimento também aos nossos alunos e ex-alunos. Então, teremos um evento da Prograde, em sinal de agradecimento a todos os nossos docentes e todos os nossos alunos, no dia 29 de agosto, às 19 horas, aqui nesse auditório. A professora Ângela não pôde estar presente, mas ela deixa para todos nós um abraço e deseja também um excelente semestre para todos. Então, muito obrigado.
Agradecemos ao professor Orandi pelas palavras e passaremos agora a palestra, lembrando que, ao término, haverá um momento para a participação da plateia, que se dará exclusivamente por meio de encaminhamento de questões escritas nas filipetas que os senhores receberam na recepção. Peço a gentileza àqueles que tiverem perguntas que as entreguem durante ou imediatamente após o término da palestra aos assistentes que estarão posicionados nos corredores da plateia. As questões serão selecionadas e direcionadas à palestrante. Convidamos a professora Mariângela Canhone Ribeiro, coordenadora da Coordenadoria Geral de Graduação, para receber e apresentar a palestrante à comunidade e acompanhá-la à mesa. Bom dia. Bom dia a todos, caros professores, meus colegas. Cumprimento o vice-reitor, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, através do qual cumprimento os pró-reitores, diretores de centro e de faculdade. Inicialmente, agradeço os professores, doutores Samuel Mendonça, coordenador da pós-graduação em Educação, Adolfo Inácio Caldeirão Flores, professor da pós-graduação em Educação, Luiz Arlindo Feriani, diretor do CCHSA, por levar o nosso amável convite à professora Cláudia Costin. Faço a presença do professor Samuel a essa mesa. Passo a apresentar a professora Cláudia Costin, que é ex-diretora global da educação no Banco do Brasil, foi secretária municipal de educação no Rio de Janeiro, onde criou a Educopédia, portal de aulas digitais elaboradas pelos próprios professores da rede pública. Outra iniciativa de sucesso foi o programa Escolas do Amanhã, que diminuiu a evasão escolar nas áreas mais violentas da cidade. Também participou e engajou-se no Programa Sólido da Educação Infantil, parceria com a área da saúde e desenvolvimento social. Participou da criação do movimento da sociedade civil, Todos para a Educação, atuou na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e foi gerente do Banco Mundial para a Redução da Pobreza para a América Latina e Caribe. Tenho a grata satisfação de convidar a professora doutora Cláudia Costin para nos prestigiar com a sua palestra. Lá. Tá bem. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, um pequeno esclarecimento. Eu muito me honraria trabalhar no Banco do Brasil, nada contra, tenho conta lá, mas eu fui a diretora global de educação do Banco Mundial, que, embora se chame banco, é um dos organismos do sistema das Nações Unidas, que trabalha com combate à pobreza e a diminuição da desigualdade na promoção do desenvolvimento. E fui diretora do Banco Mundial até final de junho, então ainda me considero um pouco em transição.
E agora sou professora de visitante em Harvard, na área de educação. Eu vou tentar aqui abrir o meu computador para poder acompanhar daqui só um segundinho. E assim a gente começa de uma forma mais organizada. Isso. Sempre acontece assim. A gente ensaia 10 vezes, mas na hora H não funciona. Vamos ver se aqui funciona. Agora foi. Tá bom. Então, deixa eu ver se fazendo assim vai melhor ainda. Só um segundo. Pronto. Bom, o tema que eu trouxe para a gente aqui é os desafios da educação no Brasil e transições. No texto apresentava do ensino médio para o superior. A transição, como que você forma cidadãos autônomos. Mas, ao tentar preparar a apresentação, eu me dei conta que não dá para falar de ensino superior, ou sequer da transição do ensino médio para o superior, que é uma realidade que todos os senhores e senhoras... Eu vou falar vocês, fica mais fácil? Tá? Que todos vocês pegam no dia a dia, especialmente para quem dá aula na graduação, sem falar da crise da educação em geral no Brasil. Né? Então, os meninos não começam com problemas no ensino médio, os problemas surgem um pouquinho antes. Então, eu queria começar... Espera um pouquinho, que eu já comecei daqui. Eu queria começar falando de algo que surge antes, e vou falar da crise da educação no Brasil e no mundo, e como é que o ensino superior se insere nisso. E aproveito esse começo para agradecer imensamente o convite. Fiquei muito feliz quando o professor Adolfo veio ao Banco Mundial conversar comigo e foi portador do convite feito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Fui professora da PUC de São Paulo durante 7 anos, e gostei muito, e visitei outras PUCs, inclusive a PUC do Rio Grande do Sul. É a primeira vez que eu estou aqui na PUC de Campinas, e muito feliz com o que o professor Adolfo me descreveu sobre o processo de reflexão da PUC no caminho de ser uma universidade de excelência. Eu queria começar falando do que aconteceu em setembro do ano passado, quando, numa reunião das Nações Unidas, com a presença de 192 países, se fecharam as novas metas globais para 2030, que são chamadas de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 metas, para que o mundo se torne melhor. E uma das metas diz respeito à educação, que é a de garantir educação inclusiva para todos e promover oportunidade de aprendizagem equitativa e de qualidade ao longo da vida. O que tem isso de diferente do que já se fazia? Até recentemente, quando se discutia educação no mundo, e acho que pela idade muitos acompanharam, se falava em colocar todas as crianças na escola. Essa era a grande meta. Para 2015. Quando se chega em 2015, não estão todas as crianças na escola, evidentemente, nem mesmo no primário, mas houve um avanço brutal, se constata. E eu percorri o mundo nessa minha função no Banco Mundial, visitando países como Etiópia, Paquistão, países que têm desafios de verdade, muitos países na África que têm desafios de verdade para colocar as crianças na escola. Aumentou brutalmente o número de crianças na escola. Mais do que isso, as meninas estão mais presentes na escola. O Brasil não teve um problema com meninas fora da escola, um problema importante relativamente aos outros países, mas Paquistão, por exemplo, ainda tem.
Mesmo a Índia ainda tem um problema de meninas fora da escola. E isso melhorou muito. No entanto, um novo problema se fez evidente, e não foi só no Brasil, que as crianças estão na escola, mas não estão aprendendo. E isso tem a ver com a seguinte situação. A escola era uma instituição preparada para ensinar os filhos dos letrados. Ponto. A escola não se preparou, não só no Brasil, mas em outros países, para ser uma instituição que eduque a todos. E eu falo disso porque minha geração tem um pouco de saudades daquela escola pública maravilhosa dos anos 60, mas vamos lembrar, e eu vou mostrar isso daqui a pouco, que nos anos 60, no Brasil, nós tínhamos só 40% das crianças na escola. Ou seja, predominantemente filhos das elites, das classes médias em ascensão, de pais que sabiam o valor da educação. Não é que não tinha criança meio desfavorecido na escola, mas eram de pais que, por uma série de circunstâncias, valorizavam a educação. Agora as crianças estão praticamente todas na escola, pelo menos na educação primária. Esse problema nosso é geral. E enquanto a gente não olhar com seriedade, um sentido de urgência para isso, não vai ter discurso poético que vai resolver a questão de a escola se repensar como uma instituição que eduque a todos. E quando a gente passa do... Deixa eu ver se eu consigo... Saiu, opa, eu pulei um. Quando a gente passa desse objetivo mais geral para os objetivos específicos, a gente lê algumas metas como, até 2030, essas também foram desdobradas pela ONU. Até 2030, assegurar que todas as meninas e meninos completem educação primária e secundária gratuita, de qualidade e equitativa, que resulte em resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Vou traduzir em linguagem de fora da linguagem da ONU. Isso quer dizer, na prática, não só que entrem, mas que concluam cada nível de escolaridade, mas não basta que concluem, tem que ser de qualidade. E eles explicam aqui o que é de qualidade. O de qualidade quer dizer com resultados de aprendizagem. Então, me perdoem os poéticos, eu adoro poesia, mas não basta ter a sensação de que aprenderam. Tem que haver alguma avaliação que permita identificar que essa aprendizagem ocorreu. Eu digo sempre que crianças felizes, sorriso de criança, não é indicador de qualidade. É bom que as crianças se sentam felizes, mas, além disso, eles precisam aprender, porque senão eles serão felizes hoje, mas não construirão o seu futuro, não serão cidadãos autônomos. Até 2030, assegurar que todas as meninas e meninos tenham acesso a programas de primeira infância de qualidade, incluindo educação pré-escolar, para que estejam prontos para o ensino primário. Durante um tempo, virou um pouco pecado falar em prontidão para o ensino primário. Essa linguagem é retomada agora pelos especialistas em educação no mundo. Sim, a educação pré-escolar tem muitas finalidades, mas uma muito importante é preparar para o ensino primário, o que não quer dizer enfileirar as crianças e forçar uma alfabetização precoce ou uma escolarização precoce, mas prepará-las para isso. Até 2030, assegurar acesso igualitário para as mulheres e homens ao ensino técnico, vocacional e terciário. O terciário é o superior, é o que nós chamamos de superior, inclusive universidade, de qualidade e a um custo aceitável. Esse é um desafio para nós no Brasil. Já faço um breve comentário aqui, dizendo que a expansão do ensino superior privado no Brasil, ele, em parte, tem a ver com o fato de que o ensino superior público não consegue cobrir
a demanda por vagas, mas coloca também uma oportunidade, porque, de alguma maneira, é mais fácil inovar na escola, no ensino superior privado do que no público. E vocês sabem bem por quê. Então, essa oportunidade de inovação, se puderem, agarrem com as mãos, porque vale a pena. Até 2030, aumentar de maneira expressiva, o meu computador tem ainda não coloquei o português, como ele corrige cada vez que eu ponho expressiva, acabei, depois de uma briga com ele, ficando expressivo, assim, dessa maneira, o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas para empregabilidade e empreendedorismo. Até 2030, deixa eu ver se eu consigo avançar. Tá. Já falei das metas, ou não? Ou eu ainda voltei? Eu queria comentar um pouco em que mundo nós estamos tentando transformar a educação. E vocês sabem disso, mas não custa repetir que a demanda por competências no mundo do trabalho, no mundo que os nossos egressos, os nossos formados vão trabalhar, está migrando para competências não rotineiras, cognitivas e interpessoais. Ou seja, o trabalho repetitivo, o trabalho até de dirigir um automóvel como motorista, tende a desaparecer. E o que vem crescendo é um trabalho mais de não rotineiro, e mesmo no nível manual, e de concepção. Então, há que haver uma formação melhor. Eu vou dar só um dado sobre o Brasil que me impressiona muito. Nós, hoje, temos 13% da população em idade de fazer universidade na universidade. E, no entanto, o ensino médio forma de uma maneira muito propedêutica, ou seja, muito generalista e com uma trajetória única, 13 disciplinas para todos, e não prepara para nenhuma outra alternativa. Nós temos metas no PNE, no Plano Nacional de Educação, de aumentar a proporção da população que tenha acesso à universidade. Vamos supor que a gente chegue a 30%. O que a gente faz com 70% dos alunos do ensino médio que não estão formados para nada? Será que basta criar carreiras tecnológicas ou graduações curtas? Será que não poderia já fazer como os outros países? Eu vou pegar os 2 melhores países europeus do PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação, é Liechtenstein e a Suíça. Não é a Finlândia. Era a Finlândia deu uma pioradinha. Não muito grande, mas deu uma pioradinha. São os 2 melhores. Os 2 têm. Liechtenstein é muito pequenininho, então não dá para considerar. Mas a Suíça tem um excelente sistema de ensino técnico e vocacional. E tem um ensino médio que admite diferentes trajetórias educacionais, de acordo com as preferências dos alunos e de acordo com as suas competências. Não vale a pena investir um pouco nisso? Fica essa interrogação. Dentro desse mundo que está valorizando concepção. Bom. Não, vou voltar aqui. Vocês me desculpem, eu tenho 60 anos, eu com esses equipamentos às vezes me atrapalho um pouco. Desculpe o texto em inglês, aqui no título. Competências para que trabalhos? Né? Em 2030, 2 bilhões de empregos estarão automatizados. Eu sou do mundo em que, para fazer jornal, tinha o copydesk. O copydesk desapareceu.
Eu sou do mundo que tinha mimeógrafo a álcool, fax, né? Alguns são ainda desse mundo, até no governo agora, né? Mas eu sou desse mundo. Né? Mas vamos admitir que esse mundo anda em mudança. Quantas profissões desapareceram? A Fundação Chile fez uma pesquisa há muitos anos, mostrando que todo conhecimento documentado, registrado, dobra a cada 2 anos. E muito do que a gente aprende, quando esses meninos se formarem, tudo que vocês ensinaram de técnica provavelmente já está superado. O que reforça o papel da universidade e dos níveis anteriores de escolaridade de ensinar a pensar e de ser um pesquisador autônomo, pesquisador dentro da sua área, descobrir novas técnicas, de se atualizar permanentemente, né? A Unesco falava dos 4 pilares da educação. Aliás, eles tiraram isso do relatório Delors, que era para a União Europeia. Ele falava que os jovens europeus tinham que aprender a fazer 4 coisas. Aprender a ser, que é estar em paz com a sua própria identidade. Aprender a viver juntos, que é o respeito à cultura do outro e à identidade do outro. Essa Europa que viveu em guerras xenófobas, infelizmente, volta a desenvolver racismo e xenofobia, com partidos de extrema-direita se fortalecendo muito. Aprender a fazer, que é se preparar para o mundo do trabalho, e aprender a aprender, que é a capacidade de se atualizar permanentemente. Até que ponto a gente ensina os nossos jovens, dentro de cada profissão, a se atualizarem permanentemente? Bom, a probabilidade de profissões, eu trouxe exemplos, desaparecerem, alta. Em que profissões? Preparação de impostos. Aqui no Brasil, a gente sabe, a gente já faz pela internet. Em alguns países ainda não. Não precisa mais ter um contador para uma pessoa física que tem uma vida não complexa, que não queira praticar elisão, que não queira fugir dos impostos de todas as maneiras, à margem da lei ou na beiradinha da lei, ter um contador para fazer imposto de renda, né? Até eu consigo fazer. Você vê como está desaparecendo. Reparo de relógios, corretores de impostos, telemarketing, essas coisas tendem a desaparecer. Moderada, conserto e manufatura de calçados. Isso é no mundo, isso não é no Brasil. Telemarketing ainda está crescendo, mas vai desaparecer. A gente não recebe telefonema da... Não sei que... Eu estava na minha casa, estou há um tempo aqui em São Paulo. Como eu estou fora há muito tempo, eu vi um atleta, que eu já me esqueci qual que era, que telefona toda hora para a minha casa para oferecer uma gravação, né? Conserto e manufatura de calçados, massagistas, pilotos comerciais, auxiliares de professores. Porque auxiliares de professores serão substituídos no tempo por computadores, por sistemas informatizados inteligentes. E baixa, quem que tem baixa probabilidade de desaparecer? Matemático tem baixa probabilidade de desaparecer. Arranjadores de flores, ainda não inventaram uma máquina que faça um arranjo bonito de flor. Técnicos de equipamentos, médicos e paramédicos, editores, só para dar um gostinho. E como estamos hoje no Brasil? Bom, não podemos chorar, porque há esperanças no fim do túnel. Primeira coisa, o Brasil é considerada a 8ª economia, era a 7ª, passou para a 8ª economia do mundo, em termos de PIB. No entanto, na educação, os nossos jovens de 15 anos, o PISA é um teste aplicado a jovens de 15 anos, não interessa em que série eles estão. Nós estamos em 58º lugar entre 65 países que participam do PISA. Antes que vocês chorem e digam que a culpa é da escola pública,
Quando a gente segmenta os dados, quem gosta de pesquisa gosta de mexer com dados, e eu gosto de mexer com dados. Quando você pega os 25% mais ricos da amostra de todos os 65 países, ou 65 economias que participaram do PISA, nós não estamos melhores que os outros, ou seja, o mito de que a escola privada brasileira é boa e que a pública é ruim não é verdadeiro. Nós estamos ambos ruins. Por razões diferentes. Por razões diferentes, mas estamos ambos ruins. O que une? Eu esqueci de ressaltar que nós estamos piores. Os mais ricos estão pior que os 25% mais pobres da OCDE. Ou seja, nós estamos ruins mesmo. O que tem de comum entre a escola pública e a privada? Tem muita coisa diferente. As famílias são diferentes. E vamos combinar que os 25% mais ricos não estudam na escola privada de baixo, aquelas de baixo nível. Normalmente, os pais têm uma escolaridade mais alta, acabam escolhendo boas escolas privadas entre as disponíveis. O que tem de comum entre as boas escolas privadas e as escolas públicas? Professores. Os professores de escolas públicas passam por concurso público. E como isso dá garantia de aposentadoria integral, os melhores professores disponíveis no mercado, eles prestam concurso para a escola pública e normalmente dão aula nas duas redes. O que tem de diferente é o aluno, o repertório cultural do aluno de meio social mais privilegiado e o gerenciamento desse professor, porque esse professor, se não deu certo, a escola troca ou exige mais ou outras coisas. Se é o professor, que é o que há de comum entre as duas, por que nós estamos nessa situação? Porque o problema começa na formação de professores. Nós, desculpe eu dizer, no ambiente de universidade, que tem uma faculdade de educação, tem as licenciaturas, nós estamos formando mal os nossos professores. Eu adoraria chegar aqui e dizer, vocês têm problemas, mas a culpa é toda dos níveis anteriores de escolaridade. Vocês têm problemas, a culpa é dos níveis anteriores de escolaridade e da nossa participação, nós todos, país, e não é só Brasil, em como que a gente forma professores. Nós falamos muito recentemente na imprensa, tudo sobre a Finlândia, como a Finlândia tem um desempenho muito bom, e é verdade. Mesmo ela tendo caído posições, ela continua formando bem. Ela está se repensando por conta de ter caído. Mas o que fez a diferença na Finlândia? Vocês diriam, é uma sociedade coesa. É verdade. É uma sociedade de matriz evangélica, o que quer dizer que o hábito da leitura da Bíblia norteou, as crianças veem os pais lendo a Bíblia, portanto, a leitura se introduz. Eu não sou nem evangélica nem católica, então podem ficar tranquilos, eu não vou fazer proselitismo. Eu só estou querendo dizer que a leitura, as crianças veem os pais lendo constantemente. Isso faz diferença na formação de jovens. E tem coesão social. Ora, mas eles tinham isso há 40 anos atrás e não tinham uma educação tão boa. O que eles fizeram? Eles constataram que eles tinham um problema grave de educação e queriam melhorar. Então, criaram um consenso que era preciso dar um salto na qualidade da educação. O que fizeram eles? Mudaram a forma de formar professores. E a discussão que eles tiveram foi mais ou menos a seguinte. Quando você forma um engenheiro ou um médico, você considera que esse curso é profissionalizante, você está preparando para uma profissão. Então, ninguém é contra que se dê bastante técnica, inclusive para depois repensar a técnica, aprender novas técnicas quando elas se superarem, no processo de ensino. Você dá fundamentos da profissão, necessários à profissão, mas ninguém é contra dar resistência de materiais ou coisas desse tipo. Quando se dá
educação, e acontecia isso na Finlândia, a gente dava aula, não pode, vai cair a máscara, de filosofia da educação, de sociologia da educação, de história da educação, de psicologia da educação, e se for para o curso secundário, né, aí você dá o que ele tem que aprender no domínio específico, matemática, história, biologia, e pronto. A gente poderia fazer isso com engenharia, história da engenharia, filosofia da engenharia, sociologia da engenharia, história da engenharia, depois manda esse coitado construir um robô, construir um prédio. É isso que a gente faz com os professores. Eu estou caricaturizando só para me fazer mais clara, mas é isso que a gente faz com formação de professores, e é isso que a Finlândia fazia. O que eles decidiram? Mudar duas coisas. Primeiro, aumentar brutalmente o rigor na seleção de professores. Segundo, criar a seleção de professores, a exigência de escolaridade é um mestrado profissionalizante de formação de professores. Não interessa que disciplina você vai dar. Então, você pode fazer faculdade de matemática e um mestrado profissionalizante de formação de professores. E nós continuamos com a filosofia da educação, sociologia da educação, e torcendo para que essa pobre mocinha, porque eles terminam a faculdade com 22 anos, geralmente, que muitas vezes fez um estágio precário, ou estudou à noite e não fez estágio nenhum, ou conseguiu que alguém assinasse o estágio, se defronte com uma sala de alunos na frente. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não é culpa do professor que as coisas não funcionem. É culpa de como nós concebemos o currículo da educação. E, graças a Deus, eu não sou uma voz pregando no deserto. A Bernadette Gatti tem dito isso em todos os fóruns. Teve uma pesquisa que a Fundação Carlos Chagas fez, que mostrou que os currículos de licenciatura são excessivamente centrados em fundamentos da educação, não se excluíram as didáticas específicas, e nós temos como... É muito pouco concorrido o acesso às faculdades de pedagogia. Nós temos, para complicar, os alunos que tiveram mais dificuldades no ensino médio indo para a pedagogia. Então, é uma coisa que nós precisamos lidar. O desempenho é inferior à média da OCDE, no PISA, né? Mas o país foi o país com maior ganho de desempenho desde 2003. Ou seja, nós fomos o país que mais melhorou em matemática no PISA de 2012, que é o último que está com dados disponíveis. Eu já tive acesso a alguns dados de 2015, que vai ser divulgado em dezembro, mas vamos esperar para a divulgação e ver. Não contraria nada do que eu disse até agora. A taxa de matrículas para jovens de 15 anos cresceu 65%, de 65% em 2003 para 78% em 2012. Crescentemente, os filhos dos não escolarizados ou de escolaridade baixa estão entrando no ensino médio. Eu fiz uma pesquisa, um levantamento numa palestra que eu fiz para secretários de educação no interior de São Paulo, de 300 cidades, e eu falei, levanta a mão quem é a primeira geração a ter feito faculdade. Foram praticamente todos, assim, uns 4 ou 5 não levantaram a mão. Levanta a mão quem foi a primeira geração a fazer ensino médio, mais da metade. Mais da metade foi a primeira geração na sua família. Então, secretários normalmente são professores, mas são professores que tiveram algum destaque, às vezes são esposas de prefeito. Né? Mas só para dar um gostinho do que é isso. A gente está num processo de avanço. O acesso ao ensino fundamental no Brasil está quase universalizado, mas nós temos um problema, que é a grande defasagem de idade série. Então, os pais não sabem exatamente com que idade a criança deve entrar, põe, depois se arrepende e tira, depois põe de novo. Então, nós ainda... E há um alto grau de repetência. Contrariando o discurso instalado,
as crianças repetem muito de ano ainda. E agora, com a progressão continuada, ela está migrando cada vez mais para o 6º ano, a repetência, mas é assim, é um altíssimo grau de repetência, e 1º ano do ensino médio. 1º ano do ensino médio, o último ano que eu olhei no Rio de Janeiro já estava em 40%. Então, eles repetem até que vão ficando bem mais velhos, e acabam desistindo. Quando repete, muitas vezes acaba desistindo. E a aprendizagem do 5º ano fundamental vem melhorando constantemente no Brasil, e, curiosamente, isso não ocorre no 9º ano e no 3º ano do ensino médio. Quer dizer, nós temos coortes de crianças que vêm melhorando no 5º ano, e a linha até decresce um pouco no 9º e no 3º ano do ensino médio. A gente não conseguiu fazer com que essa melhora continue ou que ela se reflita no ensino médio. E aqui um desafio, uma hipótese. Quando eu falei desse dado para o diretor da Escola de Formação de Professores de Singapura, ele me disse o seguinte: presta atenção, porque se é no secundário que entram os professores especialistas, o problema pode estar sendo na formação de professores especialistas. E eu desconfio que ele está certo. O professor primário, talvez, de alguma maneira, está mais preparado para a sua profissão, no sentido do processo de ensino, do que o professor especialista, que, por vezes, se acredita especialista naquele conteúdo, o que não é. Nós sabemos que ele não sabe matemática o suficiente, a gente sabe que ele não sabe história o suficiente, dada a precariedade de outras fases de sua formação e, eventualmente, da sua formação na universidade, e ele não sabe ensinar, e não sabe a didática específica daquele domínio. Mas ele se sente um especialista em ensinar e não como que o adolescente aprende. São duas coisas diferentes, né? Só 10,8% dos municípios atingiram a meta intermediária em matemática na prova Brasil, para que, em 2022, pelo menos 70% dos alunos tenham aprendizado adequado. Em português, esse percentual foi de 29,6% dos municípios, dados do Todos pela Educação. 60% dos alunos do 5º ano não aprenderam o adequado em português e matemática. No 5º, que é o melhor ano, hein? No 9º ano, 73% dos alunos não aprenderam o adequado em português e 83% em matemática. Esses meninos entram no ensino médio. Por que eles repetem no 1º ano do ensino médio? Porque eles não sabem matemática. E têm grandes dificuldades de leitura e escrita. Não é culpa de vocês, mas a gente tem o que fazer a respeito disso. Vamos passar para o ensino médio. Só 37% dos jovens, se eu pego 18 a 24, eu não estou pegando o aluno que, no ano que ele deveria comprar. Se você faz uma pesquisa com jovens de 18 a 24, só 37% já completaram a etapa. Ou seja, aquela pergunta que eu fiz para os secretários de educação ainda é porque eles são secretários de educação, mas a juventude atual, predominantemente, não terminou o ensino médio. 1,7 milhão de jovens de 15 a 17, que é a faixa etária do ensino médio, estão fora da escola. Então, onde é que estão os nossos fora da escola? Na pré-escola e no ensino médio. E é aqui que a gente tem que ir atrás. E não é porque eles estejam necessariamente trabalhando. Existe esse relatório que o Banco Mundial soltou recentemente sobre os jovens nem, que nem estudam, nem trabalham. E, às vezes, ele trabalha, mas ele trabalha no setor informal. Eles não trabalham no... Eu vou falar disso um pouco mais para frente. A taxa de abandono no ensino médio é de 25%. É altíssima, altíssima. 1/4 dos jovens abandonam o ensino médio.
o currículo é enciclopédico, por que precisa de 13 disciplinas para todos? Não tem uma eletiva. Nós temos uma carga horária reduzidíssima. A maioria dos estados no país tem 4 horas de aula. 4 horas de aula. E, muitas vezes, no noturno, 1/3 dos alunos estuda à noite, é muita coisa, 2,7 milhões de alunos. Jovem de 15 a 17 não deveria estudar à noite. Por quê? Porque ele é imediatista, ele começa a ter mais alegria no trabalho, num trabalho mesmo que incipiente, porque dá um dinheirinho para ele, do que na escola, e ele não vai se dedicar. Mas, mais ainda, é um arremedo de ensino. As horas-aulas são achatadas. Eu, no Rio, eu pesquisei, no estado do Rio, era para começar às 6h30. Nunca começa antes das 7, porque os jovens não chegam. E, às vezes, o professor não chega, porque ele está dando aula em outro lugar. Então, não começa antes das 7, e, às 10 horas, ninguém mais aguenta, nem o professor, nem os alunos. Então, não dá para continuar enganando os jovens adolescentes de que eles estão fazendo o ensino médio, porque não estão. Tem que pensar. Que é diferente de educação de jovens e adultos, porque ele já tem uma outra motivação, e são adultos, mas adolescente eu que criei 5 adolescentes, é um animal de outra espécie do que adulto, né? É bom entender. Faz parte do processo de desenvolvimento deles. O IDEB no ensino médio é de 3,7, numa escala de 0 a 10. Esses são os meninos que vão chegar para vocês. Baixíssima produtividade da mão de obra em diversos setores. Eu ouço, às vezes, essa discussão que não deve educar para o mercado. É verdade, a gente tem que formar um ser humano integral. Mas, nessa integralidade, se ele não tiver um emprego, ele nunca vai ser um ser humano autônomo. Quer dizer, eu posso criar um ser humano que possa reinventar a sua profissão continuamente. E isso é ótimo. Mas, se ele não conseguir empregabilidade, ele não vai ser um ser humano integral. Ele tem que ser um cidadão crítico, ele tem que ser um ser humano que é capaz de solidariedade, mas ele precisa ter autonomia. A autonomia depende também de empregabilidade, não de viver de caridade de governos ou do próximo para o resto da vida. Não tem nada que degrade mais a dignidade humana que isso. Então, de alguma maneira, quem é responsável por gerar produtividade da mão de obra, ou do capital humano, ou das pessoas? Máquinas. Mas mesmo as máquinas, como nós vimos há pouco, a gente precisa preparar o ser humano para um outro estilo, então, de trabalho. E isso vai gerar. E quem concebe as máquinas são os seres humanos. Então, é a responsabilidade da educação pensar em aumento de produtividade, sim, em educar para um aumento de produtividade. Isso quer dizer aumentar o repertório dessas pessoas, ensinar a pensar, ensinar a ter uma ética de trabalho diferente, que também é uma coisa que é complicada para nós, e que a gente podia falar depois, não dá tempo. Sobre ética de trabalho, podia ficar falando 2 horas. No secundário, a educação profissional ainda é pouco expressiva. No secundário, responde a menos de 14% das matrículas, contra 77% na Áustria, 58% na Alemanha, 44% na França, 42% na China, onde eu estive recentemente, e 37% no Chile. A criação do Pronatec foi um dado bom. Desculpe quem discorda, eu acho que foi bom terem criado o Pronatec. Foi um avanço, ele deu uma certa organicidade ao ensino técnico, mas ele tem que avançar muito mais. Ele tem que avançar muito mais, porque não basta juntar vários cursos técnicos, inclusive os de pequena duração, que eu não sou contra, porque para essa geração neném é bom que eles se profissionalizem, é bom como porta de saída para o Bolsa de Família, é bom para o EJA, cursos de curta duração que gerem empregabilidade para os jovens também, mas ele tem que ser mais bem estruturado. Eu vou avançar um pouquinho mais, dado a hora. Como estamos hoje na universidade? Chegamos. Bom,
A proporção da população de 25... Epa, eu escrevi errado aí. A proporção da população de 25 a 34 anos com nível universitário é de só 13%. A média da OCDE é 39%. Então, só para também desfazer um mito de que tem gente demais na universidade, então a gente tem que criar o caminho do ensino técnico só porque nós temos excesso de gente na universidade. Nós não temos. Não temos. Temos menos gente do que deveríamos ter na universidade. No entanto, o número de matrículas dobrou nos últimos 10 anos. E dobrou por algumas decisões acertadas, seja do governo Fernando Henrique, seja do governo Lula, seja do governo Dilma. Desculpe, eu sei que está muito polarizada a política aqui no Brasil, mas eu sinto informar que houve práticas adequadas nos 3 governos, uma sucessão de práticas adequadas em relação ao acesso à universidade. Eu não estou falando, não estou discutindo corrupção, aqui tem que tomar cuidado de falar de política. Não estou discutindo corrupção, não estou discutindo o resto das políticas, estou discutindo especificamente isso. Na população economicamente ativa, cerca de 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada, ou seja, no mercado formal, ou 18,5% do total, tem nível superior completo. Ajuda tem nível superior completo para estar no mercado formal. Comparo 13% com 18,5%. A taxa de evasão anual, em 2013, dos cursos presenciais, atingiu o índice de 24,9%. Compara com a evasão do ensino médio, que era 25%. É praticamente a mesma coisa. Sendo 27,4% na rede privada e 17,8% na pública. Claramente, 2 fatores estão jogando aqui para explicar a evasão maior. Um é o preço das mensalidades. O outro é a qualidade ou perspectiva dessa universidade, faculdade ser valorizada. E aqui vem um outro comentário sobre qualidade. Hoje não é tão verdade como foi, não vou dizer há 75 anos, quando essa universidade foi criada, mas como foi há 20 anos, que o ensino privado é de má qualidade no nível superior e o ensino público é de boa qualidade. Eu vou me deter na qualidade do ensino privado. Há experiências incríveis de faculdades privadas que têm conseguido graus de excelência reconhecidos, né? Eu não vou falar da PUC, e nem das PUCs, embora, quando eu tive recentemente, há uns 6 meses, na PUC do Rio Grande do Sul, eu fiquei encantada com o campus tecnológico deles, com as iniciativas que eles adotaram, mas eu vou falar do INSPER, em Economia e Administração, em São Paulo, uma escola muito cara, infelizmente, mas também tem ProUni. Vou falar da GV de São Paulo e do Rio. Vou falar de várias na medicina, do Mackenzie Engenharia, que agora tem o primeiro laboratório de grafeno. Eu podia falar de várias outras engenharias, mas só vou me deter no seguinte: dá para ter qualidade em universidade privada. Menos acesso a financiamento, é verdade, não tem um dinheiro que se gostaria de ter, de doação de ex-alunos, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, mas dá para ter qualidade. E vocês estão mostrando que é possível. É isso que... E apostar nessa qualidade.
A desregulamentação da década de 90 permitiu uma expansão grande do número de vagas e programas como o ProUni e o FIES ampliaram o acesso. Agora, em crise, o FIES, mas ampliaram o acesso. Eu queria provocar um pouquinho para dizer que é o seguinte, o ProUni é um dos maiores programas de voucher do mundo. É curioso, porque se falava muito contra voucher. E, no entanto, o ProUni é um programa de voucher. Eu te dou uma vaga numa instituição privada, no ensino superior. 75% das vagas são oferecidas pelo setor privado, com qualidades díspares. E é importante fortalecer, dada essa qualidade díspare, mecanismos de controle de qualidade, inclusive o ENAD. Eu sou uma grande fã do ENAD. Ele pode ser aperfeiçoado, ele pode, mas é isso que mostra que vocês, o que vocês obtiveram de verdade, de qualidade. Eu estou dizendo isso porque antes do Provão e do ENAD, como é que a gente sabia que uma universidade era pior ou era melhor? Era fácil. Se era pública, era boa, se era privada, era ruim. Agora a gente começa a discutir, né? Universidade, faculdade a faculdade. Algumas questões que eu trouxe para a nossa discussão. Vocês pensaram que vocês vão fazer pergunta e eu é que vou fazer. Porque vocês entendem melhor de universidade do que eu. Embora eu seja professora universitária, eu sou professora de carreira da GV Rio, eu sou fui professora visitante na Universidade de Quebec, fui professora visitante, sou professora visitante agora em Harvard, mas vocês entendem melhor, eu nunca geri universidade. Fui professora na PUC de São Paulo por 7 anos, mas nunca geri universidade. Primeira pergunta. Lindo falar que a educação é um produto nacional, é uma coisa que é de cada país, e é verdade. Só que nós vivemos num mundo globalizado. Nós vivemos num mundo globalizado. Como tornar as universidades mais internacionais sem que elas perdam identidade? É possível as duas coisas? Se a gente não pensar nisso, nós não vamos cumprir aquela meta do milênio, porque ela fala, entre outras coisas, eu não li todas as submetas, mas que é formar cidadãos globais. Segunda pergunta, como assegurar a empregabilidade dos egressos se a universidade se encontra tão impermeável ao mundo do trabalho? Ela não deixa, especialmente as federais, que o mundo do trabalho entre como deveria nos seus conselhos de governança. E, quando eu falo mundo do trabalho, não é só do ponto de vista dos sindicatos, eu estou falando também das instituições que vão oferecer emprego. É possível garantir controle de qualidade só com o ENAD? Como criar outros mecanismos da própria universidade de controle de qualidade? E que não sejam só quantitativos, que não sejam só artigos publicados com peer reviews, que seja alguma coisa a mais. Como é que eu controlo a qualidade do processo de ensino na universidade? Vou contar, eu tenho muito contato com jovens, até porque faço trabalho voluntário, e um jovem me relatou uma situação que eu quero compartilhar, porque eu acho que é própria da vida de vocês. Um jovem me contou que entrou na física na USP. Era o sonho dele ser físico. A USP está bem nos rankings, é a melhor brasileira nos rankings. E ele não gostou, não porque ele não gosta de física, porque ele falou, nenhum professor ensinava, segundo ele. Os professores estavam interessados em arrumar auxiliares de pesquisa, mas o processo de ensino, ele não falou com essa linguagem, porque é muito jovem para dizer isso, eles não ensinam. Eles não ensinam. E não ensinar não quer dizer não dar uma aula expositiva. Não tem um processo de ensino que o jovem aprenda. Aí ele resolveu prestar um outro vestibular, foi para uma faculdade privada e foi fazer engenharia. E lá ele está aprendendo.
as mesmas disciplinas que ele achou que não tinha, algumas delas são base para engenharia também, que ele achou que não estava aprendendo na faculdade, na USP, na física da USP, ele agora, diz ele, que está aprendendo muito melhor. Só para mostrar que a controle de qualidade tem que ser também do processo de ensino. Outra pergunta é como manter recursos de pessoal e custeio para um número crescente de universidades federais. Eles não param de aumentar o número de universidades federais. Toda vez que eu visito uma universidade federal, ela não tem dinheiro para pagar xerox, ela não tem dinheiro para pagar insumos básicos de pesquisa, e a gente continua aumentando, porque o que dá voto, aparentemente, é criar uma nova universidade federal. Não sei. Vamos ver. E como manter o crescimento das vagas nas instituições de ensino privado com a redução do FIES e o ProUni? Eu acho que eu pulei. Espera. Eu voltei para trás em vez de ir para frente. Espera. O que pode ser feito nesse quadro de educação em geral? Criar um projeto nacional de transformação da educação, como os coreanos fizeram. Os coreanos, num determinado momento, e os finlandeses, num outro momento, decidiram que eles iam criar um projeto nacional de transformação da educação vinculado a um novo modelo, no caso da Coreia, de desenvolvimento do país. Mudar a formação e seleção dos professores, curso profissionalizante, encarar que formar professores é tão profissionalizante quanto medicina e engenharia. Atualização constante do professor, observação de sala de aula. Deixa eu falar uma coisa que é pecado mortal no Brasil. Um professor assistia a aula de outro professor no ensino fundamental e no ensino médio. Por que é pecado mortal? Um diretor não pode entrar na sala do professor para assistir a aula dele. Visitei recentemente Xangai. Em Xangai tinha um espaço atrás que eu pensei que foi criado para a gente assistir às aulas. Nós, que éramos visitantes, tínhamos um grupo de vários países assistindo. Fomos visitar um número de escolas. Xangai é o melhor país no PISA. Aí eu perguntei para a diretora, falou, não, isso está sempre aí, porque os professores têm o costume de assistir às aulas uns dos outros e depois dar um feedback para o professor. Se podia melhorar nisso, ou isso foi maravilhoso. E eu, diretora, entro nas salas regularmente para assistir às aulas. Como é que eu posso garantir a qualidade sem assistir às aulas, até para ajudar o professor? Imagine um professor de 23 anos, entra a primeira vez numa sala de aula, ninguém assiste a aula dele para depois ajudar. Olha, e se você fizesse desse jeito? Bom, investir em educação e saúde na primeira infância ajudaria muito o Brasil. Avançar na implantação da base comum curricular, base nacional comum curricular, construindo um currículo centrado em competências, claro e relevante. Avaliação formativa, você tem dois tipos de avaliação em processo de ensino-aprendizagem. Avaliação formativa, que é aquela que o próprio professor dá e que é contínua e dá um feedback rápido para ele, para complementar as avaliações nacionais, como a Prova Brasil, as avaliações estaduais. E um outro comentário forte, que é a autonomia e integração. A escola pública, ela não é uma ilha, ela existe numa rede. Então, você tem, aqui, vamos pegar aqui o caso de Campinas, tem a rede municipal de Campinas, é uma rede de escolas. Se a gente falar da autonomia absoluta do professor na sala de aula, isso quer dizer que não tem trabalho colaborativo na escola e que não tem trabalho colaborativo na rede. Nós estamos num mundo em que a gente fez algumas decisões do tipo, cada professor escolhe seu livro na escola, no ensino fundamental, em que você tem um sequenciamento no processo de ensino e você ainda não tem currículo. Então, não é à toa que muitos de nós e muitos dos nossos filhos, e eventualmente alguns podem ter netos, estudaram Revolução Francesa 4 vezes sem nunca ter estudado a Primeira Guerra Mundial,
que estudaram frações, deixaram de ver fração na série errada, na série certa, e no ano seguinte pressupuseram esse conhecimento e não se tinha. A autonomia do professor é na sua metodologia de ensino frente a um currículo estabelecido, mas há que haver trabalho colaborativo na escola e trabalho colaborativo nas redes. Eu não tenho tempo de me deter nisso. Valorizar e apoiar os professores, mas combater tanto o clientelismo, quer dizer, a indicação política de diretores de escola, quanto o corporativismo. O que conta, a política educacional é voltada para melhorar a vida do professor ou do diretor da escola. Ela é voltada para que as crianças aprendam mais. Né? O professor é um agente, é um parceiro nesse processo, ele não é a finalidade da ação. Ampliar a jornada escolar, eu já falei disso ao falar do ensino noturno, estabelecer trajetórias educacionais alternativas, especialmente no ensino médio, lidar com os mais velhos, eles poderiam ter processos de aceleração ou interesses distintos no ensino médio. Criar sistemas de reforço escolar. Vamos ser claros. Ainda há hoje, muito, na escola pública, crianças que estão analfabetas no 6º ano. No 6º ano. Na rede municipal carioca, quando eu fui ser secretária, nós verificamos, porque as diretoras disseram que havia muitos alunos analfabetos do 4º ao 6º ano, 17.230 analfabetos no 6º ano. Como é que no 6º ano, que tem uma professora por disciplina, um professor por disciplina, você vai ter um professor que realfabetize esse aluno? Não tem. Então, você tem que desenturmar esse aluno e realfabetizar para poder depois devolver. Não adianta, não soa poético, mas precisa ser feito. A gente tem que ter sonho na cabeça e os pés no chão, né, para que as coisas avancem em educação. Usar tecnologia para saltar etapas, não dá tempo de explicar isso em detalhes. Qualidade e equidade em todos os níveis. É fácil pensar em ensino de excelência para os motivados, para os brilhantes, para os filhos dos letrados. Nós temos que pensar em dar educação de qualidade para todos. Aproximar a universidade, a formação técnica, das necessidades de desenvolvimento do país, e, nesse sentido, eu volto a falar do caso da Coreia, reforçar o Pronatec e incluir competências socioemocionais no currículo, o que é chamado por aí de soft skills, e associar o Pronatec mais a programas de educação de jovens e adultos. Transições, rapidinho. Além de tudo isso que eu falei, a educação sofre nas transições. A passagem do ensino, da educação infantil para o 1º ano, é quando na educação infantil, é quando se mais trabalha com competências socioemocionais. O que é as competências socioemocionais? Persistência, garra. Saiu um artigo recentemente do professor Roberto Lobo sobre grit, que é a nova onda na educação. É ensinar os alunos a ter aquilo que os atletas têm, que é garra, paixão com esforço, né? Que é uma mistura de paixão com esforço. Uma psicóloga cognitiva americana que desenvolveu essa teoria, chamada Angela Duckworth. E você ensina essas coisas desde a educação infantil. Visita a nova escola e assim por diante. Eu não vou me deter nisso, que eu vou centrar na do ensino médio. No ensino fundamental 1 para o 2, eu tenho uma teoria que a Lei de Diretrizes e Bases errou de 71 ao cortar o 5º ano. As crianças entram muito jovens no Fundamental 2. A gente deveria devolver o 6º ano para o Fundamental 1, porque aos 11 anos uma criança ainda precisa de uma professora um pouco mais com perfil de tia, que tenha uma relação mais afetiva nesse momento de transição. Mas deixa eu passar para o ensino
o ensino médio ao superior, que é o nosso foco. Tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio, você vai ter que trabalhar uma coisa que soa poética, mas que é muito importante, que é protagonismo do aluno. Quando é que o aluno desenvolve garra? Quando é que o atleta desenvolve garra? Quando ele se apaixona por um esporte, ele acha que depende dele, ele ter sucesso no esporte. Em educação não é diferente. Se eu convenço esse aluno que ele é o protagonista da sua vida educacional, que o sonho dele, que o futuro dele depende da sua vida educacional, eu desenvolvo garra. E como é que se faz isso? Tem um conteúdo a mais a ser trabalhado com os alunos, que é qual é o seu projeto de vida. Várias escolas no Brasil estão começando a discutir projeto de vida do aluno. O que você sonha ser? Eu quero ser, lá no Rio, todo menino, no 6º ano, quer ser jogador do Flamengo. Todo menino, de escola pública. De escola privada aparecem os outros times, né? Depende da classe social. Lá é todo menino que quer ser. E aí, a gente pega esse sonho e mostra o que é garra. O que um jogador precisa para ser jogador do Flamengo? Porra, não é pouca coisa, não. E não basta ter talento inato, precisa de muito empenho. E a gente começa a usar isso é desenvolvido nas escolas do Rio, do município do Rio, para trabalhar a transição que ele vai ter depois em relação ao ensino médio. Você tem um sonho, vamos trabalhar com esse sonho, e cada aluno tem um dos professores como seu tutor, para discutir o sonho com ele. A gente pode fazer isso com os nossos filhos também, discutir o seu sonho e mostrar que esse sonho pode ser construído. Não é só fazendo discurso, é falando do sonho dele. E do ensino médio ao superior? Então, vamos falar de nós? Primeiro, nós temos que, no ensino médio, expor progressivamente os jovens a formas mais complexas de pensamento. E, na falta de um ensino médio fazer isso, nós temos que fazer isso nas nossas faculdades, nas nossas disciplinas. A escola não ensina a pensar. Ponto. Eu estudei numa escola que é considerada de boa qualidade. Como é que me ensinaram matemática? Então, você aprende um algoritmo e você faz 40 exercícios idênticos usando esse algoritmo. Foi assim que eu aprendi matemática. Eu fui aprender matemática de verdade fora da escola. Quando é que alguém me fez pensar matematicamente? Eu não estou falando de ensinar a pensar como transmitir ideologia, eu estou falando de coisas muito básicas. Como é que você vai aprender a ler e interpretar um texto? Lendo muito, mas refletindo sobre o texto que você leu. Quando é que a professora de português discute um texto lido de uma forma mais complexa com os alunos no ensino médio? Quando é que o professor de história sai das generalidades que estão nos livros de história e discute questões do tipo, se não fosse o Napoleão Bonaparte a fazer esse processo, se fosse o outro ator histórico, como é que seria? Ou qual é a semelhança entre a invasão da Rússia por parte do Napoleão Bonaparte e a invasão da Rússia pelos alemães? Isso obriga a pensar. E se o aluno tivesse isso no ensino médio, ia ser ótimo. Mas já que ele não tem da forma, como é que a gente introduz isso com os nossos alunos? E esse vai ser o aluno que, se automatizar a profissão que ele tinha escolhido, pode se reinventar. Integrando conhecimentos de diferentes áreas. O padre falou da integração dos conhecimentos e do diálogo entre diferentes áreas. Mas como é que o aluno vai integrar as várias disciplinas que ele tem nas várias faculdades, nas faculdades? Normalmente, ele não integra, porque os
currículos já começam um pouco desintegrados e os professores, muitas vezes, não trabalham colaborativamente. Educação é trabalho de equipe, é trabalho coletivo, não é só trabalho individual. Outra coisa é o aluno no ensino médio visitar universidades e conversar com professores. Eu não sei se vocês têm um programa desse tipo, mas receber alunos de ensino médio dessa região ia ser muito interessante, para virem visitar e conversar com acadêmicos, não só com a direção da escola, mas com... Eu quero estudar química, muito bem, vou te levar na faculdade de química, vai ter o dia do futuro estudante de química para contar o que faz um químico, ou vocês irem para as escolas e visitar e fazer o que talvez já façam, e reuniões mais frequentes entre professores. E do ensino superior para o mundo do trabalho. Estou fechando, estou terminando. Primeira coisa, contar com o serviço de orientação vocacional ao aluno. Não sei, não conheço suficientemente vocês para saber se há isso. Fazer acompanhamento sistemático, tracking, dos egressos do ensino superior. 2 anos depois de formados, o que eles estão fazendo? O processo de Bolonha, não sei se vocês conhecem o processo de Bolonha, que é o processo que está norteando as universidades que querem ter acesso à União Europeia. Ele recomenda, ele exige tracking de egressos. Eles estão conseguindo emprego 2 anos depois? Em que áreas? O que eles estão fazendo? E com a mudança do mundo de trabalho, onde é que eles estão indo? E isso pode ajudar a repensar o currículo. Ser mais permeável aos demandadores de profissionais formados em conselhos e grupos de trabalho da universidade. No processo de governança da universidade e nos grupos de trabalho. E fomentar inovação e aprendizagem permanente. A universidade também é uma instituição que aprende. E esse aprendizado vai levando a ela estar permanentemente se repensar. Uma senhora de 75 anos pode, evidentemente, estar se repensando. A gente nunca para de aprender. E eu tenho certeza que todas essas coisas o Brasil merece, a PUC de Campinas merece. Muito obrigada. Eu esqueci de falar uma coisa. Aqui, eu tinha mudado na versão anterior. Deixa eu só passar aqui. Não, espera, não é aqui que eu tenho que mudar. Eu estou toda vez me atrapalhando. É para cá. Eu queria mostrar aqui. Eu pus o meu e-mail do Banco Mundial, não vale mais, é Cláudia... Vou dar o meu pessoal, quem quiser depois não conseguir fazer a pergunta, é claudiacostin@hotmail.com. Eu falo no Twitter todos os dias, eu escrevo sobre educação em todos os níveis, meus comerciais aqui, é de graça, mas eu estou no @claudiacostin, no Twitter, sintam-se à vontade para seguir, para comentar, para fazer perguntas, para o que desejarem. Tá bom. Eu vou voltar e sentar lá para responder as perguntas. Obrigada. Bem, em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, agradecemos à professora Cláudia pela palestra e agora peço gentilmente que os professores que queiram fazer as perguntas nos encaminhem. Por favor, nós vamos dividir as questões em grupos de 3 ou 4, e, assim que vocês encaminharem as questões, nós vamos passar à professora. Então, passo para o professor Samuel coordenar as questões e agrupando conforme o assunto. Por favor, vamos às questões.
Alô. Não. Bom dia a todos. São muitas perguntas e eu vou aqui, com a professora Maria Ângela, a gente tenta organizar de forma a ter um pouco de objetividade. Então, começando com o professor Alexandre Monteiro, da Matemática, que pergunta: dados do censo do MEC mostram que mais de 50% dos professores de matemática que atuam na rede pública não têm a formação específica na área. Como você vê o impacto desse cenário no contexto educacional com respeito à formação básica dos jovens? O professor Tiago Oliveira, da Filosofia, pergunta: como pensar formação para a autonomia enquanto trâmite, provavelmente, projeto no Congresso que... então, desculpe. Então, vou tentar mais uma vez. Tá bom. Como pensar formação para a autonomia enquanto tramita projeto no Congresso que... muito obrigado, isso ajudou bastante. Visa retirar o quê? Visa retirar a autonomia crítica, é isso? Escola sem... da questão da escola sem partido, isso, muito bem. Então, essa é uma segunda questão. Peço desculpas na minha incompreensão da letra. Não há problema, então estamos todos desculpados. Uma outra do professor Sérgio: ensinar a pensar. Daí ele pergunta: como isso é possível quando você defende a ausência de disciplina como a filosofia da educação? Ok, eu vou. Bom, Primeiro bloco. Primeiro bloco. Eu vou começar de trás para frente, porque está claro. Eu não defendo que se tire filosofia da educação, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a ênfase é exagerada em fundamentos da educação. Eu estou me queixando da falta de disciplinas do tipo didática de matemática, didática de física, um aumento da carga horária de formação, de preparo para a profissão. Mas eu acho a filosofia da educação fundamental. Pelo amor de Deus, não me entenda mal, professor Sérgio. Com relação à questão do Tiago, da escola sem partido, eu sou frontalmente contra essa mudança, essa lei que está tramitando. Mas eu vou aproveitar para nos provocar. Por que surgiu essa ideia de evitar, ou a ideia delas é que o professor não transmita a sua visão de mundo ao dar aula? Normalmente, propostas dessas surgem de dois cenários. Uma delas, um maluco teve uma ideia, e, normalmente, quando um maluco tem uma ideia, a viabilidade de aprovação não é tão grande. A viabilidade de aprovação é tão grande porque nós confundimos ensinar a pensar com transmitir a nossa visão de mundo de forma simplificada aos alunos. E isso vai levar a um estrago maior ainda, que é proibir que o professor... Não tem como o professor ensinar sem transmitir a visão de mundo sua. O que ele não deve fazer é achar que formar cidadão crítico é ele passar a ter a minha visão. Não. Professor, quando o Dewey, que é um grande... Por isso que eu gosto de filosofia da educação. O Dewey, que é um grande pensador da educação, falava em formar cidadãos críticos, ele pensava e dizia que é alguém que é capaz de ler uma notícia de jornal e problematizar, que é capaz de ler um livro e refletir sobre esse, que é capaz de ouvir um líder genial das massas e problematizar a sua fala. Não um que decora a visão de mundo do líder genial das massas de dentro da sala de aula. Então, nós estamos vivendo um momento em que se tenta a censura da sala de aula por um erro que está se tornando muito presente nas salas de aula, nós temos que admitir.
Eu sou contra a lei e sou a favor da gente fazer uma autocrítica séria em relação ao que se passa hoje em muitas salas de aula. Com relação ao Alex, o que eu acho da realidade que a gente tem e que a gente tem que fazer com o censo que nos mostrou que mais de 50% dos professores de matemática não têm formação específica em matemática. É triste. É triste. É mais triste ainda porque ensinar a pensar matematicamente demanda um domínio de matemática maior ainda. Então, o que a gente faz agora? Primeiro, a gente tem que aumentar a oferta, o que não é fácil, de professores que tenham formação específica. Para isso, tem que aumentar a atratividade da carreira, melhorar os salários, tem que melhorar a respeitabilidade social da profissão de professor. E vamos combinar que parte da perda da respeitabilidade social tem a ver com uma coisa trágica, que é eu vou falar uma palavra engraçada, mas é só para fazer a gente pensar. A coitadização do professor. Sabe o que é a coitadização do professor? Tadinho do professor. Ele ganha tão mal, ele trabalha tanto. Nada desprofissionaliza mais um ser humano do que ser tratado de coitadinho. Em vez de tratar de coitadinho, o professor primeiro precisa se recusar de se colocar nesse papel de vítima. Né? Nenhum de nós iria num médico que fala, ai, coitadinho de mim, ninguém investiu em mim. Né? E nenhum médico se colocaria nesse papel. Eu não estou discutindo salário, eu estou discutindo num outro patamar. Nós temos que desenvolver orgulho de práticas profissionais. E isso é ultra importante. A outra coisa é o que a gente faz. Então, aumentando a atratividade, a gente talvez supra a demanda. E o que a gente faz enquanto não aconteceu ainda isso? Pés no chão. Primeira coisa de pés no chão que eu faria é ter um currículo muito mais claro e ter um material mais estruturado na mão desse professor que não é da área, que diga a ele mais receita de bolo o que fazer enquanto ele não é substituído por um professor preparado. Em política pública, é importante não só trazer as transformações estruturais, mas, enquanto o status quo existe, você tem que ter processos de transformação, lidar com a situação dada. Se mais de 50%, não adianta eu dizer, bom, deixa a situação como está, daqui a 20 anos, quando isso se resolver, a gente resolve, porque uma geração inteira de crianças vem com formação inadequada. São muitas questões e nós, por uma questão do tempo, vamos fazer o encaminhamento de todas a professora, mas selecionamos mais aqui duas questões que tratam de uma mesma temática, que é a temática de cotas, né? O professor Danilo Barbuena, do CEATEC, e a professora Rosângela, de Fisioterapia. A formulação é mais ou menos do primeiro caso, do professor Danilo. Como as Nações Unidas veem o sistema de cotas no Brasil? No caso específico da Finlândia, quais foram as ferramentas meritocráticas aplicadas para selecionar os melhores professores? Essa é uma específica, e a segunda é mais especificamente sobre o Brasil. Também, qual é a sua opinião sobre as cotas nas universidades públicas? Bom, primeira coisa sobre cotas. E a minha visão é coincidente com as Nações Unidas. De novo, como que se transformam as coisas? Eu sonho com um mundo em que cotas sejam desnecessárias, mas esse mundo não está posto ainda. Nós fomos o último país no continente a deixar de ter escravos. Hoje, no Brasil, os pobres são predominantemente mestiços negros, e não é que eles têm falta de acesso ao ensino superior porque têm um cérebro diferente do nosso, como querem os eugenistas, ou porque eles não se empenham o suficiente. Então, eu acredito que, como medida transitória, as cotas têm um papel positivo. Sou a favor das cotas como medida transitória. Acho que a gente deveria estabelecer uma temporalidade, eventualmente renovável, até que a gente sinta que o ensino médio público
melhorou de qualidade. As ferramentas do ensino fundamental. Desculpe, as ferramentas para selecionar professores na Finlândia. Eles passaram a exigir que todos tenham mestrado profissionalizante de formação de professores. Então, quando eu estou falando de novo, eu vou repetir que eu não sou contra filosofia da educação e sociologia da educação. Eu sou contra ele não ter um caráter profissionalizante, a formação de professores. Mas eles fazem o caráter profissionalizante na Finlândia a partir de mestrado, e há uma prova bastante difícil. Aulas, ele tem que provar que dá bem aulas, e já desde o começo do mestrado ele tem que estar dando aulas, e essas aulas são avaliadas. E aí fica um comentário para o Brasil. Por que não se pensar em aula, teste, nos concursos públicos para professores de escolas públicas? Hoje, na maioria dos estados e municípios, se seleciona professores com base em uma prova escrita e análise de títulos, prova de títulos. Mas não se verifica se esse indivíduo sabe dar aulas. Na universidade se verifica, tem. Por que não para a criança, que é muito mais grave se ele não souber dar aula? Um adulto se vira se o professor não souber dar aula, não tiver boa didática, mas uma criança não. Então, no Rio de Janeiro, nós introduzimos, por exemplo, e foi uma guerra com a Procuradoria, mas ganhamos, e ganhamos na Justiça, tem, além da prova escrita e análise de títulos, prova didática. Ele tem que mostrar que sabe dar aula para ser recrutado como professor. Curitiba também já passou a ter, outros municípios estão adotando essa prática. E cotas no Brasil, eu já falei, eu concordo. Tá. Bem, então, estamos encerrando o nosso evento. Quero agradecer a participação de todos, principalmente da professora Cláudia, e passo ao professor Sérgio para entregar um mimo da nossa universidade à professora Cláudia. Eu aproveito só um agradecimento antes de entregar à professora Cláudia e um convite. Nós teremos às 14 horas a aula magna conjunta dos programas de pós-graduação do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, o programa de Educação, Mestrado e Doutorado e o programa de Ciências da Religião, com a professora Cláudia Costa. Então, eu aproveito para fazer um agradecimento especial à Prograde, ao nosso diretor de centro, professor Luiz Arlindo Feriani Filho, e também ao professor Posebon, que fizeram o encaminhamento dessa proposta que nós tivemos, que nasceu da visita que fez o professor Adolfo Caldeirão do nosso programa a Washington em atividades acadêmicas. Então, um agradecimento a essas pessoas que propiciaram essa brilhante exposição com diversos problemas desafiadores para todos nós, com certeza, e que, infelizmente, não temos o tempo para continuar esse debate, mas certamente teremos um pouquinho mais à tarde. Então, esse agradecimento, e também à professora Mariângela, nossa coordenadora geral da Prograde. Da minha parte, muito obrigado, e vou entregar à professora.